É um prazer, é um privilégio estar com os irmãos. É mais um vídeo aqui no nosso canal. É mais uma atualização profética. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E hoje o mundo acordou com uma bomba, diríamos assim, com uma notícia deveras chocante. Eu vou abordar em primeiro lugar sobre isto de forma bem rápida e em seguida vamos ao nosso tópico principal. Dizer que hoje o objetivo era trazer também mais um estudo sobre o quinto selo de Apocalipse, mas não consegui. O meu computador teve aqui um grande problema, apagou quase todos os meus ficheiros, está muito difícil trabalhar agora, mas pela graça de Deus nós vamos continuar. Eu espero amanhã poder preparar o tema para vocês. Irmãos, porque o tema que iremos tratar agora é muito importante, eu quero que busquemos ao Senhor em oração. Vamos? Obrigado, nosso Pai, porque vivemos nos momentos finais e a Tua Palavra vem cada dia diante dos nossos olhos, tendo seu cumprimento. E de forma alguma nós queremos perder o foco da nossa fé. De forma alguma queremos perder o foco em Cristo. Nossa esperança está em Jesus e somente em Jesus. A vida eterna encontra-se em Jesus, somente em Jesus. Na sua graça, na sua justiça em nós. É isto, Senhor, que nós queremos manter sempre, sempre em primeiro lugar. Pai, enquanto estivermos aqui no mundo, nós veremos coisas acontecendo. E é destas coisas que nós queremos tratar agora, de forma criteriosa, de forma cuidadosa, para que não cheguemos, Senhor, a decisões que ofendam a Tua santidade. Nos acompanhe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Aproveitem e compartilhem esta apresentação. Como eu disse, amanhã de hoje o mundo acordou com uma bomba, o falecimento assim do Papa Francisco. E é um momento duro para a família, os meus sentimentos à família enlutada, os meus sentimentos aos irmãos católicos neste momento difícil. Bem, algumas pessoas me escreveram hoje nas redes sociais dizendo: olha só, alarmista, está aí a prova de que vocês são todos falsos, vocês falam mentira, o Papa faleceu. Bem, em primeiro lugar, vocês podem procurar aqui no canal, eu nunca disse que o Papa Francisco é o último Papa. Eu não apoio essa teoria. E eu bem falei, num dos vídeos no mês passado, que eu não apoio essa teoria, mas respeito aquele que apoia. Eu, pessoalmente, não apoio. Esta não é a interpretação oficial da Igreja. E, enfim, me aprofundei sobre o assunto e eu, pessoalmente, não apoio. Então, não existe aqui nenhum vídeo no canal em que eu abordo sobre este assunto. Portanto, não pode me chamar de falso profeta porque eu nunca falei disto. Segundo ponto, o que eu achei interessante é que esta morte veio a calhar exatamente em 2025. E a propósito, em 2021, se não estou em erro, o Papa Francisco avisou o mundo que em 2025 ele havia de falecer. Isto é muito interessante. Coincidência chocante. Mas, enfim, como eu sempre digo para os irmãos, o nosso foco não pode ser na pessoa. A palavra de Deus, o livro de Apocalipse nos fala sobre poderes. Poderes. As pessoas virão, ocuparão as cadeiras dos poderes. Passarão, mas os poderes continuarão. Quando nós vemos em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2 e 7, vemos sucessão de reinos. A palavra de Deus fala de reinos. Babilônia. Estava lá Nabucodonosor, mas Nabucodonosor caiu, veio outro. Vieram outros, culminou com Belsazar. No reinado de Belsazar, caiu Babilônia, veio Medo-Pérsia. Entrou Ciro, Dario, vieram outros. Caiu Medo-Pérsia, veio Grécia, Alexandre o Grande, vieram outros. Roma, vieram muitos imperadores. Roma caiu. Veio Roma papal, com muitos reis, muitos imperadores. É o poder que nós precisamos olhar, não a pessoa. A mesma coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América, que por acaso vou compartilhar com os irmãos daqui a pouco,
Nós não podemos olhar para o presidente. Mas o irmão Onésimo fala muito sobre Trump. Sim, o que eu disse no vídeo aqui. Nós temos que olhar para o que a pessoa está fazendo no momento. Não no nome da pessoa. Não na cor da pele da pessoa. Não na crença da pessoa. Pode ser católico, pode ser protestante. Não é disto que nós precisamos nos focar tanto. Mas é no que eles estão fazendo. E agora, na América, há um movimento de união igreja-estado. É isto que nos chama a atenção. Porque isto vai de encontro com a profecia. E não o presidente em si. Certo, irmãos? Então nós precisamos sempre manter isso diante de nós. Por favor. Para que a gente não chegue a estas situações que podem nos deixar realmente sem saída. Este é o meu pedido para todos nós. Vamos manter os eventos na perspectiva correta. Roma, papal, é a primeira besta. Não importa quem esteja na cadeira. Isto não importa, irmãos. Alguns estão dizendo agora que virá um papa americano. Um papa dos Estados Unidos da América. E as coisas agora vão acontecer. Queridos irmãos, não pode ser assim. Nós não podemos estudar e entender a profecia dessa forma. Pode vir um papa americano, sim. Ele pode impulsionar as profecias, sim. Mas dizer que ele vai ser o cumpridor de todas as profecias, isto pode ser um caminho muito perigoso. Irmãos, eu compartilhei com vocês no vídeo do mês passado, que eu vou colocar aqui na descrição para os irmãos reverem. O Papa Francisco, ele impulsionou muito o cumprimento das profecias. É claro que ele não chegou lá como muitos esperavam. Talvez como todos nós esperávamos, porque nós não sabemos quando que estas coisas vão acontecer. Mas nós não podemos dizer o fato dele ter falecido que tudo foi por água abaixo, que desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto também não é bem verdade. Ele impulsionou o cumprimento das profecias. Ele levou o papado ao mais alto grau de popularidade. Vimos isto quando ele conseguiu entrar no Congresso americano em 2015. Quem foi que uniu protestantes e católicos? Quem foi que uniu luteranos e católicos até assinarem aquele pacto? Em 2017, 31 de outubro de 2017, quando entraram luteranos e católicos para assinarem aquele pacto, não ao protestantismo. Quem foi que fez isto? Foi o Papa Francisco. Portanto, não me venham com esta de que as profecias falharam. Não, as profecias não falham. E a Bíblia não fala de uma pessoa, não fala de um homem. Fala do poder papal. E o poder papal, durante o reinado, o pontificado do Papa Francisco, trabalhou. E este novo Papa que virá também vai impulsionar as profecias, até que Deus diga sim, este é o momento. É assim como eu estudo a profecia. É assim como eu entendo as coisas. Vamos então mostrar o que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América. Em 16 de abril de 2025, Donald Trump organizou um memorável jantar de Páscoa, em que reuniu líderes de fé, líderes e o clero, quis assim dizer, para celebrar a semana mais santa para católicos e protestantes. Então nós vimos que a segunda besta que subiu da terra, Estados Unidos da América, está agora empenhada em impulsionar, em unir igreja e Estado. Isto vai de encontro com o cumprimento profético. E deixe-me vos dizer, irmãos, agora, mais do que olhar para a primeira besta, que recebeu uma ferida mortal, mas que a ferida foi curada, temos que olhar para a segunda besta, pois é a segunda besta que vai formar uma imagem à primeira besta. Para que a primeira besta ganhe supremacia no mundo, a segunda besta tem que conceder. Tem que conceder. E nós estamos vendo passos agora. Quando vemos união entre igreja e o Estado desta forma. Irmãos, neste encontro, que por acaso foi transmitido online para o mundo todo poder ver, Paula White, que é a presidente do escritório de fé da Casa Branca, disse que no
curto período de mandato de Donald Trump, ou seja, 3 meses até então, mais de 1000 líderes de fé já visitaram a Casa Branca. Escutem. E é uma honra ter cada um de vocês se juntando a nós aqui, na bela Casa Branca, com o presidente Trump e o escritório de fé da Casa Branca. E ter o mundo se juntando a nós agora enquanto estamos transmitindo. Sinto-me verdadeiramente honrada. É realmente a honra da minha vida. Presidente Trump, estou com você há 24 anos e ser nomeada e servir como conselheira sênior para o escritório de fé da Casa Branca, ao lado de nossa diretora de fé, John Corn, é nossa honra servir a todos. Na verdade, tivemos mais de 1000 líderes religiosos passando pela Casa Branca neste curto período de tempo. Ok? Aqui ela falou, é uma honra ter-te aqui conosco, é uma honra poder trabalhar consigo da maneira como você impulsiona a união entre a igreja e o Estado. E os líderes aqui aplaudem. Aplaudem por quê? Porque até 3 meses de mandato de Donald Trump, janeiro, fevereiro, março, abril e agora, mais de 1000 líderes de fé já tiveram acesso à Casa Branca. Já tiveram acesso à Casa Branca. E nós podemos imaginar que tipo de influência esses líderes de fé estão tendo lá na Casa Branca. Vamos continuar. Vejam agora. Vejam agora. Franklin Graham, o herdeiro do ministério de seu pai, Billy Graham, que também agora é o presidente da Samaritan, que é uma organização de ajuda humanitária que, por acaso, desde que Trump baniu a USAID de ajudar outros países, é a Samaritan que tem recebido este apoio financeiro humanitário. Isto é muito interessante. E no encontro, ele disse que Washington e a Casa Branca estavam sofrendo uma seca espiritual. Mas já que o presidente Donald Trump entrou, as coisas estão mudando. E eles vão mais, vou mostrar daqui a pouco, eles vão mais e dizem que agora as nossas igrejas estão ficando lotadas. Por quê? Porque o presidente iniciou um grande movimento para a conversão da América. Quem falou isto? Franklin Graham, o grande líder religioso, grande líder protestante americano. Escutem só. Estamos muito gratos por si, pela sua liderança, por se manter alto e por se manter firme. Houve uma seca espiritual nesta cidade nos últimos anos, inclusive nesta mesma casa. Por isso, estou especialmente grato pela declaração de Páscoa que publicaram. Com a graça de Deus, estes 3 últimos meses foram verdadeiramente incríveis. Eles dizem que pode até ser os melhores primeiros 3 meses de todos os tempos para um presidente. E tem sido ótimo. Temos pessoas fantásticas envolvidas, pessoas que acreditam como vocês, e já conseguimos mais do que muitas administrações em 4 ou até 8 anos. Há todo um novo espírito em nosso país e um respeito renovado pela América. O nosso país não foi respeitado durante muito tempo, mas agora há muito para celebrar nesta Páscoa. Espero que esta seja uma das maiores Páscoas de sempre, porque estamos a assistir a algo que este país não via há 100 anos. Ao nos reunirmos com a família e amigos, lembramos a verdadeira fonte de nossa alegria e força. A América sempre depositou a sua confiança em Deus e sempre o fará. Em Deus confiamos é o nosso lema nacional e nunca mudará.
Pode haver movimentos tentando mudar isso, mas não vamos deixar que isso aconteça. Podes imaginar um movimento tentando mudar isto, Robert? Eu posso ver que você não está muito feliz quando você ouve sobre isso. Você está ficando cada vez mais irritado. Mas não, isso não vai mudar. Com a ajuda de Deus, podemos superar todos os desafios, triunfar sobre todos os males e restaurar o espírito de fé nos Estados Unidos para gerações futuras. O que ele falou? Que nos últimos 100 anos não se viu o que está acontecendo na América agora. E que precisamos, com a ajuda de Deus, restaurar a fé na América. Falou o pastor Franklin Graham que a América vinha sofrendo uma seca espiritual, mas agora as águas estão fluindo. Os rios estão fluindo, transbordando. Por quê? Porque temos agora um líder político forte que vem para trazer espiritualidade à América. Queridos irmãos, eu não esperava por isto. Na verdade, eu esperava, mas o fato de que líderes famosos na América, líderes protestantes, venham dizer uma coisa destas, que eles precisavam realmente da ajuda do poder civil para converter a América, precisavam realmente da ajuda de um presidente, de um poder secular para converter a América. Isto é a mesma coisa que aconteceu na Idade Média, não. Quando houve união entre Roma Imperial e Roma Papal, para poder se converter o mundo para a Igreja, teve de haver uma união entre o romanismo, neste caso o imperialismo, o secularismo, com o cristianismo, formando-se assim a Igreja Católica Romana. Agora, a imagem da besta que a América vai formar é exatamente isto. Para converter a América a Cristo, o poder religioso vai buscar ajuda do poder civil. E o poder civil vai apoiar as instituições do poder religioso. Daí surge a imagem da besta, que culminará com a marca da besta, que é a imposição do descanso dominical. Irmãos, Jensen Franklin, que é um televangelista, participou da reunião. Ele disse que Donald Trump está a ser usado por Deus porque há um movimento dentro das igrejas americanas onde a presença está a atingir números recordes, números nunca vistos. Então precisavam mesmo de um presidente. Precisavam mesmo da ajuda do poder civil para trazer os crentes à igreja. De fato foi isto que o presidente Trump falou. Lembram? Durante a sua campanha, vamos trazer a religião de volta. Vamos trazer o frequentador da igreja. Vamos escutar. Mas queremos agradecer. Vemos tudo o que você faz, tudo que a sua família passa, e estamos profundamente gratos. Cremos que Deus designou um anjo para ficar entre você e aquela bala. A Deus seja a glória. Ter um presidente e uma primeira-dama fazendo o tipo de declaração que você fez nas redes sociais sobre essa semana, você pode não perceber totalmente o quão poderosamente Deus está usando você. Há um movimento acontecendo em nossas igrejas, Senhor Presidente, e acredito que todos aqui podem testemunhar. Nunca vimos uma participação como essa antes. Os nossos edifícios estão a transbordar. Os corações estão a ser agitados. Deus está se movendo poderosamente nesta nação e somos verdadeiramente gratos. Está aqui. Ele mesmo dizendo que as coisas mudaram na América. Que as igrejas estão ficando lotadas. Há um grande movimento para a conversão do mundo.
há um grande movimento para a conversão da América. E de fato é isto que nós vimos num dos últimos vídeos. Restaurando a América é o lema do movimento. Restaurando a fé na América, isso sim. Trazendo de volta as expressões de fé à praça pública. Queridos, lembram também que Kevin Roberts, o general do Projeto 2025, falou: agora que Trump é presidente, ele pode lembrar a América que Cristo é rei. É desta maneira que ele está lembrando a América que Cristo é rei. É desta maneira, é este movimento religioso forte que está vindo à América. Este grande reavivamento forte que está acontecendo na América, que chegará até a descer fogo do céu. Diz aqui Apocalipse capítulo 13. É oportuno, irmãos. Apocalipse capítulo 13. Eu quero que a gente entenda isto. Não existe nenhuma profecia que falhou. Não. A profecia não falha. A palavra de Deus não falha. Nós estamos vivendo no cumprimento profético. Não importa se morreu o Papa. Não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Morreu o Papa, mas não morreu Roma papal. Morre o presidente da América, mas não morre a segunda besta do Apocalipse. Não. Vejam aqui. Apocalipse 13, verso 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Segunda besta faz sinais, milagres, curas, manifestações, poder. Vamos ver o vídeo de novo. Nunca esquecerei o dia em que Deus nos deu o mandato claro para levar a adoração a todas as 50 capitais da América. Tínhamos acabado de sair de uma jornada de avivamento de 2 anos, testemunhando 150 cidades tocadas com o poder e a presença de Deus durante um dos tempos mais sombrios da história humana. E aqui estamos nós hoje. 27 das 50 capitais já foram acesas com esse mesmo fogo de reavivamento. Vimos milhares de pessoas se reunirem cidade após cidade, testemunhando milagres, sinais, maravilhas e ousadia derramada. O coração das crianças foi incendiado por Jesus e estamos apenas começando. Faltam 23 capitais e acreditamos que estas serão as maiores e mais poderosas de sempre. Todos os americanos têm uma nova oportunidade de restaurar a fé na praça pública e se tornar um Flat Blazer. Agora você pode trazer a história e a tradição de volta à vida em sua comunidade. Vocês têm a liberdade de celebrar a fé e a rica herança do nosso país. A Fest Liberty está liderando essa tarefa com a nossa campanha Restaurando a Fé na América. É uma jornada de 1 ano para trazer a fé e a tradição de volta de braços abertos. E queremos que você se junte a nós. Em janeiro e fevereiro, celebramos o nosso lema nacional. Seja um agente de mudança onde você vive e trabalha. Faça parceria com seus líderes comunitários para colocar placas em Deus Nós Confiamos em prédios públicos e escolas. Março tem tudo a ver com a criação de clubes de oração liderados por estudantes nas escolas. Os meses de abril e maio se concentram em incentivar a oração legislativa e as invocações de início lideradas por estudantes para honrar nossas tradições. Nos meses de verão, a Fest Liberty e a nossa Faith Blazers Network continuarão restaurando a fé na América, apoiando e liderando a oração pública por nosso país e honrando nossos veteranos. Em seguida, celebraremos o mês da história americana, o dia da Constituição. Nos vemos no mastro e trazemos nossas Bíblias para o dia da escola em setembro e outubro. Fogo descendo do céu. E fogo, profeticamente, representa o Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado. Mas quando nós lemos o Espírito de Profecia, o livro Grande Conflito em especial, nos diz que antes que chegue a verdadeira chuva seródia, antes que o grande movimento genuíno, a conversão genuína, baseada na verdade, baseada na palavra de Deus,
baseada na justiça de Jesus Cristo, que levará e preparará o mundo para a segunda vinda de Cristo, antes que chegue este movimento que é a chuva serródia, virá um falso pentecostalismo, um falso reavivamento, baseado no quê? Na emoção, baseado nas sutilezas, baseado no engano. Quem cabeçará esta agitação religiosa, este falso pentecostalismo, é o protestantismo americano, que culminará, irmãos, no verso 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou que fizessem uma imagem. É isto mesmo. Este grande movimento pentecostal, esta maravilha, este fogo descer do céu, esta conversão, este reavivamento da América, vai culminar com a imposição da marca da besta. Mas antes vem a criação da imagem. E qual é a imagem? Eu falei para os irmãos. A imagem é união entre igreja e Estado. União entre igreja e Estado. Para votar leis religiosas. Esta é a imagem da besta. Porque foi assim que a primeira besta surgiu e se formou e se estabeleceu. A América vai fazer isto também. E por fim, vai estabelecer a marca da primeira besta, a guarda do domingo, estabelecido pelo papado e não por Deus. É aqui onde nós estamos, queridos irmãos. Agora, pergunta, quando é que isto vai acontecer? Pergunta curiosa. Quando é que isto vai acontecer? E tem muitos que gostam de me fazer essa pergunta esperando uma resposta. Eu sempre digo, não sei. Eu não sei, irmãos. Eu não sou profeta. Eu não sei. Meu papel é vos mostrar o que está acontecendo no momento. Eu não sei quando que estas coisas vão acontecer. De fato, nós não precisamos saber. Vejam aqui, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, no verso número 42... Jesus diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Não sabemos o dia em que a chuva serródia será derramada. Não sabemos o dia em que a marca da besta será implementada. Não sabemos o dia em que Jesus voltará. Realmente nós não precisamos saber. Precisamos estar preparados em todo momento. Que a graça do Senhor habite no seu coração. Que você considere estas palavras, que você não me leve a mal, por favor, mas que você apenas entenda e compreenda que nós precisamos olhar a profecia na perspectiva correta e assim nós não passaremos por nenhum tipo de desapontamento ou decepção. Vamos encerrar esse estudo e essa atualização profética com uma oração. Pai, muito obrigado por abrir nossa mente para compreender. Nós queremos continuar gratos por tuas revelações, pelo entendimento profético que o Senhor nos dá como um povo. Queremos pedir para que o Senhor nos mantenha fixos em Jesus Cristo, na sua justiça, que continuemos nos nossos bairros, nas nossas cidades, pregando o Evangelho, chamando mais pessoas a conhecer esta preciosa verdade. Guarda-nos, Senhor, até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã, pela graça do Senhor. Até lá.